Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Antes de começar, curta, compartilha, comente para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E antes de você começar, entenda o que a SPF faz. Nós somos uma empresa de consultoria contábil, um escritório contábil que está pronto para te atender. Deixa o seu contato aí com a gente e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, sobre IA, sobre desenvolvimento, sobre um segmento que a gente tem aqui muito no escritório com muito carinho, com muita especialidade, que a gente já tem clientes dessa área. Então a gente já chamou aqui o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. E aí, pessoal? Nosso cliente que é da Devex Soluções. Bom, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado Que isso? pelo carinho. Um abraço também pro seu pai, pro Marcelo, pra Tatiana, pra Kelly. Ah, E tá comigo desde o início ali, 2019, que eles viraram cliente, foi um dos primeiros, então tem um carinho muito especial. Eu tô te enchendo o saco muito tempo pra vir, desde a Desde a confraternização do ano Cara, passado, né? sim. Eu falei, eu nem tinha lançado, né? E eu te falei assim, pô, vou lançar, vem, aí, tô em viagem e tal, e a gente marcou e graças a Deus vocês vieram. Bom, porque pra mim esse tema é muito importante. E foi você ali, eu vou até te confessar, começou a me dar uma visão diferente sobre IA. A gente vai falar um pouquinho sobre IA, Beleza. mas eu falei, cara, como é que funciona? Começou a abrir minha mente ali algumas coisas, que eu tinha uma visão diferente. E realmente a IA, ela não veio, na minha opinião, a gente vai falar, não veio para substituir pessoas, veio para complementar a deficiência. Com certeza. Então vamos lá, Guilherme. Conte um pouquinho da tua história, da Devex, da tua formação, de como Beleza. você chegou até hoje aí. Fala um pouquinho da tua empresa aí. Cara, Você minha faz. história é bem complicada, né? Minha história é bem complicada, cara, porque na verdade eu não tinha nada a ver com esse mundo, né, de tecnologia. Eu era militar, eu fiz concurso, ZPK, fui pra AFA, mas, cara, ser aviador não era pra mim, não. Eu era piloto da Força Aérea, não cheguei a me É formar. mesmo, cara? Era Piloto? academia da Força Aérea, pô. Fiz o primeiro ano completo, mas, cara, voar não era pra mim. Realmente não é minha praia. Eu sou muito acelerado pra ficar em serviço público, pra ficar bem, calmo. Não é minha vibe. E aí eu simplesmente saí, cara. Eu só avisei assim, ó, semana que vem eu estou em casa, eu estou indo embora. Não dei nem muito tempo de pensar em nada, né? Foi um choque lá em casa, uma loucura. Mas deu certo. Deu super certo. E aí assim que eu saí, cara, eu levei um tempo ainda, eu queria fazer letras. Queria fazer letras, velho. Eu sempre gostei de ler muito, né? Filosofia e tal. Mesmo sendo de TI, eu gosto muito da área de humanas. Eu já dei aula de português em Preveste comunitário, depois que eu saí da AFA e tal. Só que eu precisava trabalhar, né? Gostava de sair, já era maior de idade. E aí, na época, meu pai me chamou pra ir pra Devex pra fazer trabalho administrativo. Esse era o que eu ia fazer. E o seu pai já era da área? Já, meu pai formou na área já, assim, uma das primeiros cursos que tiveram no Rio, na época, 90 e alguma coisa. Né? E aí, ele já sempre trabalhou na área. E em 2012, ele abriu a Devex. Ele saiu da empresa que ele estava, abriu a Devex em 2012. E a gente trabalhava muito com processo na época, né? Ele, a equipe dele, com automatização de processos, de negócio, tudo. E em 2018 eu entrei para fazer o administrativo. Só que quem trabalha com família, ou já trabalhou com família, sabe como é que funciona, né? Eu fui pro administrativo. Em 2 semanas eu tava indo pro cliente como consultor. Aí, e eu não tenho muito medo, assim, eu pra mim sou bem de boa. Eu fui, viajei lá, estudei o que precisava, fui aprendendo. Descobri a TI nesse meio tempo e comecei a estudar por conta. Falei, cara, vou estudar aqui, vou ver se eu consigo ajudar alguma coisa e gostei. Me apaixonei por aquilo ali, falei, cara, isso aqui é o que eu gostei. Não quero mais dar aula, não quero pré-veste, não quero nada, quero isso aqui. E, cara, foquei nisso aí, tô desde 2018 na Devex até hoje. Hoje comecei como estagiário, né? Porque filho do chefe não é só filho do chefe, né? Eu também fui Comecei. assim, eu É comecei isso aí. carregando televisão, Meu tem irmão, tem molezinha essa. não. Porra. Cara, eu passava. Eu saía do Rio no domingo, ia pra, na época, Alagoas. Ficava até sexta, voltava pro Rio na sexta, saía domingo. Eu fiquei nessa pegada aí por uns 3, 4 meses. Toda semana eu não estava no Rio. Depois veio outro projeto do Espírito Santo, mesma coisa, ou eu tava em Maceió ou eu tava em Vitória. E foi assim, uns 2 anos de viagem ininterruptas, projeto, que acabou fazendo crescer muito, né, cara? E nessa época, por exemplo, não tinha IA. Sempre existiu IA, né? Desde Alan Turing já se falava sobre inteligência artificial, 1950.
mas não igual hoje, não como a gente tem hoje GPT, né? A IA, ela conceitualmente, matematicamente, ela existe há muito tempo. Só que a gente não tinha capacidade computacional para fazer uma IA funcionar. E aí, de um tempo para cá, muitas IAs vieram. Por exemplo, o Instagram já usa inteligência artificial, o YouTube usa inteligência artificial, todo mundo usa já. Mas não como é o GPT hoje, que assim, não são acessíveis para todo mundo, né? Não eram até o GPT em 2022, que aí foi o boom da inteligência artificial. Na época, a inteligência artificial era reconhecer padrão de usuário para poder fornecer qual post ele gostaria, era a previsão Questão financeira. comercial, pra você saber Isso. qual é o público que você tá. Exatamente. Então, isso era IA, era sempre modelos preditivos, não que hoje não sejam, né? Mas a ideia era sempre prever algo. Isso era inteligência artificial. Até 2022, que aí veio o ChatGPT. Aí o mercado virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo porque a IA passou a ser acessível para qualquer um. No simples ato de você conversar com o ChatGPT, isso nunca existiu. Nunca existiu. Sempre se falou sobre isso. Fala-se até hoje dos próximos modelos, né, que o pessoal chama de AGI, que é a inteligência artificial geral, mas eu particularmente ainda acho que está um pouco distante disso, que seria uma IA bem um raciocínio mais próximo do humano. É aquela IA que iria fazer o processo inteiro. É, Tipo nesse assim, eu modelo. quero abrir uma empresa, o cara ia lá, cotava, Isso aí. fechava. E entenderia de tudo, né? A IA hoje, por mais que pareça que ela raciocina, ela não raciocina, ela só faz cálculo. Toda a base dela é cálculo. Funciona perfeitamente, né? A gente parece que ela tá de fato respondendo aquilo que você perguntou e ela pensou, Mas ela ela não pega pensa. de dados já prontos para te Isso aí, responder. isso aí. Essas IAs elas foram treinadas assim, com uma base enorme, bizarramente gigante da internet. E a internet, ela atualiza ela, né? Assim, de. Então, não atualiza. O que acontece? Você tem hoje, por exemplo, você Mas, já por viu exemplo, tu pergunta lá, esse modelo de carro é suficiente? Ele analisa o carro de 2026, por Então, mas exemplo. aí é provavelmente ferramenta que ela tem. Porque, por exemplo, Entendi. você já reparou que tem o GPT-4, GPT-4.1, Ponto um, GPT-3.5? ele vai atualizando. Exatamente, essas são as atualizações. E Entendi. a inteligência artificial em si, ela sabe até o momento que ela acabou de treinar. Então, como é que funciona mais ou menos ali? Toda inteligência artificial, ela é uma fórmula matemática. Literalmente uma fórmula matemática. E ela vai te respondendo baseado nessa fórmula. E aí você tem vários outros E por modelos isso que que ela vai poderá. treinando e ficando mais E inteligente. exatamente. Então o que o cara faz? O cara pega uma base enorme de dado e vai entregando para ela. Só que normalmente nesses treinos você tem saída prevista, tipo, se eu te perguntar isso. Isso aqui é uma resposta. Você pega o do Twitter, tem um post e tem as interações. Então dá para ela ter uma noção de resposta. E ela começa a treinar aquilo, mas ela é um cálculo, no final das contas. Tá? O computador é 0, 1. Não existe pensar, existe cálculo. Só e somente, hoje. Né? E aí, basicamente, cara, o cara pega isso aqui, por exemplo, ChatGPT, se eu não me engano, a última versão foram 4 meses de treinamento. Sem desligar o computador, meu. 4 meses e 24 horas o computador rodando, gastando uma energia absurda para poder treinar um modelo do nível do ChatGPT. Né? E a tendência é só gastar mais energia. Só mais, só mais. A previsão é de que não se pague mais IA no futuro, como a gente paga hoje, por token, por processamento. Não, é por energia gasta. Essa é a provável É, previsão e caminho da IA. Porque ela gasta muita energia, muita energia. Para produzir uma desse nível é loucura. É loucura. É só empresa realmente muito grande. E aí é basicamente assim que ela funciona. Então ela não conhece a internet. Só que hoje você tem formas de dar ferramentas para essa IA que ela consegue usar. Então, às vezes, você pergunta sobre um carro que lançou ontem, ela não conhece, mas ela tem acesso a ir à internet pesquisar. E aí ela vai lá, pesquisa, lê, trabalha os por cálculos isso dela e te eu responde. uso Adapta. Aí você bota lá o Adapta-se. ícone. Tu conhece o Adapta? Conheço, conheço, Eu acho legal. conheço. Aí você bota lá o negócio da internet. Isso aí. Aí ela melhora muito Isso essas aí. buscas Isso aí. assim. A gente chama de ferramentas. São ferramentas que Aham. você pode dar. Você pode dar ferramenta de consultar arquivo. Você pode dar ferramenta, por exemplo, de fazer integração com o sistema. Você tem vários. A IA que eu mais uso lá na Adapta é aquela Clojure, cara. Ela é muito Ela é inteligente. sensacional, velho. Ela é muito Para inteligente, código, por cara. exemplo, a gente de TI normalmente usa o Clojure Cloud também. 4.1 Sonnet, Ele cara, é ela é lindo. muito Aquilo ali é inteligente. bizarro. Ele é muito bom para código. A galera Ela é muito fica. inteligente. Você acha que é ChatGPT inteligente, cara, que você não vê essa Clojure. Essa Clojure é. Cara, no geral, vou te falar, assim, a base deles é muito parecida de treino. Só que
Isso é um ponto interessante. Tem gente que quando treina IA, dá pra treinar IA específica. Por exemplo, eu vou treinar uma IA para contabilidade. Você consegue fazer um modelo um pouquinho menor e tal, específica para Que contabilidade. são todos os agentes, né? Então, os agentes, na verdade, o cérebro dos agentes normalmente é um Claude 4.0, é um GPT-4u. O Mas aí tu cérebro vai dele já é uma desenvolvendo, LLM. aí tu Isso pega, aí. tu pede. Porque assim, imagina que você vai pedir uma IA para, vamos pensar aqui, abrir uma empresa para você. Ela vai entrar nos sites, ela vai abrir empresa, um exemplo. Bem esdrúxulo ali. Cara, ela não. É tanta informação que ela precisa que ela provavelmente ela vai se perder ou vai abrir empresa com o nome errado, Sim. na prefeitura errada, ela vai virar uma loucura. Então o que a galera faz? Separem agentes. Então o que é o agente? São IAs menores, vamos dizer assim. Que você só treina especificamente para aquilo. Então você não precisa treinar. Você vai dizer assim, ó, essa aqui, ó, sabe quando você abre o GPT e fala assim, você agora é um contador Aham. experiente, eu tenho um caso assim, assim, assim. Isso você está dizendo que ele é um contador. Imagina que você agora vai abrir duas abinhas da tua IA. Você vai dizer que uma é o contador e uma é um cliente de tecnologia. Isso é o modelo de agente. É quando você pega. Pode ter todo o Claude 4.0, um pode ser o Claude, o outro pode ser o GPT, mas você interconecta eles e cada um tem uma função menor. Então o primeiro faz alguma coisa, termina, manda pro segundo. Entendeu? E aí o segundo faz. Isso é uma equipe de multi-agentes que chama. Aham. O agente em si é um modelinho menorzinho, mais específico, para não ficar alucinando muito, e com ferramenta, acesso à internet. Se você dá ferramenta, ele passa a ser um agente. Em termos claros, se você dá uma É. ferramenta, ele passa a ser agente. Entendeu? E quando adapta lá, eu assinei o Adapta, o NE e aquele Pareto. Pareto. Tem Só que o Pareto é muito difícil, TES. cara. Eu não consegui me É, entender lá, cara. é. Eu cancelei 2 vezes. Mas a TES é muito boa, inclusive. A IA deles é muito boa. A TES AI. É, até a IA dele é maneira, É. né? Mas assim, mas é muito difícil ali tu mexer o. Eu não tenho Então, experiência nessa parte, porque eu não uso IA assim. Todas que eu uso é sempre para modelo técnico, então eu faço conexão com ela. Eu não, então, aí uma coisa que eu aprendi, a gente está entrando até já nisso, não, que é um frente. tema maior, mas vamos lá. Uma coisa que eu aprendi no curso de IA de uma empresa aí, que eu fui vendo, e eu tenho muito essa hiperfoco, porque eu acho que eu tenho TDAH, tô Então, brincando. tamo junto. Doido. Mas quando eu pego um negócio, eu cismo. Eu. Aí, por exemplo, eu vi o cara, 10. Aí ele botou as 10 principais. Essa é essa. Eu peguei e fui pesquisando uma por uma. Eu fui linkando uma coisa na outra. Parará. E o cara falou uma coisa que eu guardei. Eu guardo o que o cara fala aqui, depois do que o cara fala aqui e tal. Ele falou assim: hoje em dia, para você trabalhar 100% com IA, você precisa ter uma experiência. É. Não, a gente tem, fala, porque vai substituir o trabalho. Cara, não, eu não tenho, eu acho, eu tinha essa visão que iria substituir, mas depois que eu comecei a entender, eu falei, cara, Não dá. porque às vezes tu sai na porrada com a IA, ela Pô, faz coisa errada, aí tu muita vai lá, coisa. tu muda assim, cara. Isso aí. Eu fiz o script do cliente lá, eu mandei pra ele, cara, eu fiz essa apresentação e tal. Pô, eu fiz. Ele, pô, mole na IA, né? Eu falei, esse cara, tu acha que é igual? Eu mandei o script pra ele, use página, que eu fui sair na porrada com o cara. Faz isso, faz isso, faz isso. É, cara. Mas é isso. Mas assim, o que que ele falou que é verdade. Tem IAs que complementam uma outra. Então, Sim, por sim. exemplo, eu uso o Gama PP para Ah, apresentação. que lindo. Isso é Caraca, é lindo. sensacional isso aí. Muito. Aí tem uma de imagem que é a tal do Gen 4, é o Tem de imagem. Gemini. Ah, Não, Gemini é da Google. não, cara, eu esqueci G. Eu até tinha uns créditos lá que eu assinei o mês, mas ela é muito confusa de mexer. Aí tem outra que é para programador, para site, para processo. Então você tem que entender assim, aí o que que acontece? O que que eu fiz? Eu fui lá, peguei, fiz o prompt numa, copiei, colei e joguei na Gama app, porque ela não é boa para fazer. Então, Sim. você tem que Tem. mesclar no que você vai ter ideia, entendeu? Isso Por aí. exemplo, Sim. se você quer montar vamos lá, um site, alguma coisa, tu fala, cara, deixa eu aqui procurar um prompt, separar, aí tu vai lá no chat, vai em algum lugar que você quer, aí depois você parte para outra coisa que você quer. É isso aí. Então assim, eu não tinha essa visão. Tem umas que é boa para e eu acho que ela é muito boa para dado. Assim, de você bota uma planilha, bota um Excel, bota a linha tal, aí eu tava mostrando pra menina ali um extrato de tal, ó, traga as principais movimentações, o que que é, cara, ela lê lá tudo, coloca. Então, assim, ela tende muito a facilitar. E ao meu ver,
ela tende também vamos botar assim, a te ajudar nas suas dificuldades. Se eu tenho dificuldade de escrever um texto, Essa é a ideia. fazer alguma parada, ela vai me complementar. É isso aí. Se eu tenho, pô, a gente tá falando de carro ali embaixo, mas você vai no carro para comprar, aí tu fala, pô, deixa eu entender aqui qual é o cenário bom, Sim. entendeu? Então, assim, ela acaba, né, que ela é muito importante nessa, Complementação. nessa complementação. É isso mesmo, cara. É exatamente isso. Porque eu acho que é muito difícil É. aquilo colocar. Então, eu não sei como é que funciona a parte de tecnologia. Então, na verdade, não muda muito. Né? A única coisa que muda é que, assim, por exemplo, quando você assina um Pareto, por exemplo, ou um Adapta, a gente trabalha na parte técnica muito com o que a gente chama de API, que basicamente é eu me comunicar com outra coisa. Eu não preciso abrir um site, a coisa acontece meio que por trás ali. E essas plataformas, Pareto, Pareto eu nem sei, mas eu acho que também não tem, Adapta, elas não vão te fornecer API, porque a ideia é que você esteja dentro do sistema deles, usando. Então, quando você vai usar para tecnicamente, na área de TI, Não funciona. não funciona muito. Mas, por exemplo, para quem for técnico e assistir, tem o GitHub lá, que é um repositório de códigos e tal. Eles têm um copiloto IA. Aí sim, aí aquilo ali é. Aquela de, pronto. Então, você pode escolher qual você vai usar. Então tem lá o Claude, tem o GPT. Hoje ela já roda junto com o teu código. Então você faz tipo um pair programming, programa em dois, você e a IA ali. Dá pra fazer, tu vai Cara, eu escrevendo, ela gostei muito do completa. Adapto e até o atendimento. Não, e é bom, e é bom. Por exemplo, eu sou péssimo fazendo apresentação. Péssimo. Cara, o Gamma App pra mim é um anjo. É É, loucura, aquilo ali é loucura. é. Eu amo o Gamma App. Eu pago lá e, cara, gera apresentação e, pô, fica bonito. E Só esqueci de resumo. preencher só. Sim, Resumo. sim. Documento, gera. Acho que o Gama agora ele tá gerando documento, ele tá gerando uma apresentação. Acho que ele tava gerando até pra post já. Post de Instagram. Nossa, e melhorou muito a geração de imagem deles agora. Eles botaram um novo modelo, acho que do Flux, se eu não me engano. Flux, é. Que, porra, é bom demais. Então, assim, a ideia é essa, mas o uso é exatamente esse, tá? É, cada IA é boa em uma coisa. Por algum motivo, e assim, muitas vezes quem fez a IA não sabe disso. Não sabe. Porque quando o cara começa a treinar, às vezes elas, pelo código tá treinando sozinho, ele se especializa em algo. Por exemplo, para fazer código, eu gosto muito da Anthropic. Anthropic, pô, que é o Claude, né? Aham. Ele não tem igual. Não tem igual para fazer código. O GPT faz? Faz. Mas não é a mesma coisa. O Gemini faz da Google? Faz. Mas não é igual, cara. O Claude é absurdo para fazer código. É coisa de louco. Você faz os dois, o mesmo código nas duas é completamente diferente. Mas, por exemplo, para perguntar coisa, eu prefiro a da Google ou o GPT. Eu acho melhor do que o Claude. Então vai muito de uso, assim, sabe? Esse é Claude Sonnet, né? É, Eu acho que ele é muito inteligente, ele é muito profundo, cara. ele é diferente, né? Tu pega um tempo, por exemplo, pra gente montar uma apresentação, tu pega o Claude, tu pega no GPT, os detalhes que um dá, a estrutura que o É. cara dá, ele é muito mais profundo, cara. E o da Google Sim. agora tá bom, tá? A nova versão Qual, o do Gemini? Gemini tá bem boa. Eu tô usando bastante. Né? E tá muito bom. Muito bom. Bom, a gente falou de IA. Falando lá pra frente, né? Então, vamos lá. Como funciona a mentalidade de um desenvolvedor? Cara, Cara, porque isso aí é uma coisa que eu acho que eu trabalhei com muito com TI, né? Eu tinha um grande cliente que era Pelível, que foi o nosso. E, cara, eu vi que a mentalidade é totalmente diferente. Risca a parede, tem um negócio lá. Eu falei assim, cara, é, o Marcelo é assim. é uma mentalidade. E você pensa assim, pô, os caras são malucos. Mas os caras levam a vida muito mais tranquila, assim, de, pô, Depende. assim, pelo menos assim, mas que é uma mentalidade diferente. Então, como é que funciona a mentalidade de desenvolvedor? Cara, isso acontece, assim, é engraçado porque. Que desenvolvedor, cara, o cara tá ali criando, né? Sim, sim. Então, tipo assim, é muito fácil chegar aqui. Vamos botar o seguinte, pô, é, você chega, eu quero criar um podcast. Eu quero criar um podcast, por exemplo. Tu pega de um do outro, copia e joga. O desenvolvedor cria uma parada às vezes do zero.
Difícil. Não, do zero não, mas assim, ele cria uma ideia do zero, né? Muitas O vezes, desenvolvedor porque muitas vezes sim. eu vou criar um sistema, tem que ter a especialidade daquilo, Sim. então a mentalidade tem que ser muito diferente, né? Sim, sim. Cara, é engraçado porque assim, a mentalidade do desenvolvedor, ele é mais ou menos parecida com o que às vezes a gente passa em casa, né? Tipo assim, tem um exemplo que eu acho que é o Igor, acho que é o Igor que faz esse exemplo do... Se o cara fala assim pra você, preciso, Bota 20. faz um misto quente. A pessoa normal vai dizer, ah, beleza, você passa a manteiga no pão ali, bota queijo e presunto e bota na chapa. O programador não pode pensar assim. Ele tem que dizer, eu vou abrir a geladeira, eu vou pegar o queijo, o presunto e o requeijão, vou botar em cima da mesa, vou pegar sei lá, o passador ou a faca, vou abrir o requeijão, porque fazer código é isso. Não dá, você pode pensar macro, mas na hora de escrever, não dá pra escrever macro, tem que ser micro. Então, assim, minha mulher às vezes fala, né? Lava a louça. Tá, eu vou lá e lavo a louça. Ah, mas tu não guardou? Não, você pediu pra eu lavar, você não pediu pra eu guardar. Isso aí é uma briga. Mas é isso, o programador pensa assim o tempo inteiro, entendeu? Eu sou programador. É programa tempo. A gente Mas eu acho que eu tive segundo lugar o técnico de informática, que na época tinha, em tá aí. 98, e eu me amarrava num naquele que você desenha o código, né? Que tu sai, aí tu vem pra cá, eu comecei aqui, daqui tá aqui, aí esse aqui vai pra cá, Aham. esse daqui tem duas setas, que ele grava no banco de dados. E, pô, eu, pô, me amarrava em fazer isso. Oh, e é bem visual. Porque você tem que olhar ali e tu vê que fala, cara, então tudo tem um início, meio, fim. Exatamente. É isso. Realmente é Eu assim. particularmente gosto muito, assim. O fato, por exemplo, de eu ter saído da AFA na época, é porque eu gosto disso, de estar criando coisa. A minha paixão é essa, é criar coisa. Eu gostei muito de TI porque, assim, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu me der louco aqui e falar que eu vou criar um sistema que cria móvel sozinho, conectado a um. Eu posso fazer. Eu tenho as ferramentas para fazer, sabe? Então acho que essa, pra mim, é a parte mais gratificante hoje de TI. É eu poder fazer o que eu E quiser. TI tem que sempre se atualizar, né? Que eu O nem tempo todo. perguntei aqui, mas O tempo todo. você tem que sempre se atualizar. O Se tempo você todo. deixar na versão um 2 o mercado te engole Ah, também. e não só de sistema, o próprio profissional. Né? Muita gente acabou perdendo espaço porque ficou ali. Não, essa linguagem eu sei, eu domino, só que, cara, ela não serve mais, agora é outra, vambora. E tu tem que estar ali o Não, por exemplo, tu lança um software e aquilo ali requer atualização. tempo todo, né? Então, por exemplo, no início, o cara de nota fiscal puxa, aí depois você lança um outro negócio, tu tem que fazer isso porque o outro do lado vai lançando e você tem Com que. certeza. E Então, vice-versa, tá? né, E tu é vai um pegando do cara. desenvolver. É isso aí. Aí teve essa ideia, deixa eu ver como é que faz. Aí É, é um desenvolvedor um do outro, cara. cara, é isso Assim, aí. É isso aí. É normal o desenvolvedor falar assim, nunca para, né? nunca. Ah, quero desenvolver um sistema de contabilidade. O cara vai. A primeira coisa que ele vai fazer, o desenvolvedor, é ir no Google, procurar um sistema de contabilidade. Se der, vai criar uma conta demo de demonstração, vai entrar e vai olhar o sistema do cara inteiro. É normal. Aí ele vai falar assim, então ele tem isso, a tela dele é desse jeito. E ele vai usar aquele sistema como modelo para criar o dele. É Sim. normal. Entendeu? Então tudo é assim hoje. Então é tudo rápido. Você fez. Tu já tem que estar pensando na V2, na próxima versão. O que vai lançar de novo? Porque o tem cara de do lado vai atualização? lançar o teu, só que ele já viu o teu pronto. Então ele já tem a V2 dele. Porque ele já vai começar na tua V2. Então tu vai pra Entendi. V2. Aí o outro já vai Entendi. começar na tua V3. E fica nessa E loucura. fica nessa parada. É, E é um investimento muito alto, né? cara, hoje é um pouco menor. Talvez assim, abrir uma empresa seja um investimento por causa de material físico. Não, assim, investimento assim, vamos lá. Eu quero criar um produto, quero criar um sistema. É, Aí, assim, aquele produto ali para você desenvolver, custo de hora, custo de mão de obra, aí já é um ele é pouco mais alto. extremamente alto, né? Aí já é um pouco mais alto. Quan- Tudo depende também Mas então vamos lá, eu quero criar um software. Beleza. Vamos lá, vamos começar mais prático. Aplicativo. Uhum, Eu tenho uma empresa e quero criar um aplicativo exclusivo. Quanto é que tu perfeito. acha que o cara gasta? Cara, depende, vamos botar aí que vai ser Android e iOS. Vai funcionar para Sim. as duas. É, é um aplicativo pouco complexo, inicialmente. Pô. Cara, É só tipo um JED, que você bota uhum, lá a informação para você notificar, passar por e-mail, certo. é, de comunicação. Cara, nesse modelo, talvez aí para desenvolvimento uns 25, 30 mil.
de desenvolvimento. Fora a manutenção, porque o cara vai ter que Fora a publicar manutenção, na Google. servidor. Apple, por exemplo, te cobra todo ano. Todo ano você tem que manter a tua conta de desenvolvedor ativa e é paga. Google é uma vez na vida, depois nunca mais tu paga e posta É qualquer mesmo? coisa, né? É. A Apple é todo ano $100 fielmente. Senão acabou. Então, é mais ou menos por aí. E quanto mais complexo, pior. Mas é normal tu ver aquele cara, né? Não, pensei num aplicativo tipo Uber. Mas você tem ideia de quanta tecnologia tem dentro do É. aplicativo do Uber? É coisa de louco, não dá, não é assim. Tipo Uber não tem. E o primeiro passo pra isso aí Não sei, o cara chega assim e fala assim: é normal. Você quer montar um aplicativo? Quero, mas que nem você me perguntou, tipo o quê? Aí eu falo assim: tipo Uber. Não, ferrou. Aí a gente tá falando de 500 mil, porque não, assim, o nível Pra tecnológico. começar, né? Pra começar. Que é muita tecnologia, muita. Seu cálculo dinâmico, quantas pessoas estão na rua, quantos estão rodando, quantos estão E o medindo. TI tem um cálculo, né? Assim, que eu acho que é muito complexo, porque você trabalha no desenvolvimento de um sistema. Se o empresário é um empresário que tem que ser visionário, Uhum. tem que ver na frente, tem que, pô, apostar no negócio, e que aquele negócio você entenda que daqui a um tempo vai dar certo, que você imagina um cara de TI que É. tem que desenvolver, criar, ver negócio de mercado, aí muda o governo, aí muda sei lá o que, aí aquilo tem que se adaptar, É. e aí você tem que botar um dinheiro muito forte. E aí depois você desenvolve. Aí você fala, cara, tu vou competir com 20 mil, 1 milhão aqui. É. Como é que eu vou ganhar mercado? Aí você tem que fazer. Eu tava conversando contigo. É. Aí você tem que fazer todo aquele de suporte. Porque tem muito sistema bom que se perde por falta de suporte. É. Que o cara não consegue ser atendido, Isso é tem verdade. todo o negócio. É. Então, assim, você tem que pensar nisso tudo, no marketing. E aí o marketing, assim, sistema é uma coisa, cara, que como às vezes contabilidade a galera é acomodada. Sim. Tá com o sistema ruim, fala, deixa essa parada pra lá, tá rodando aqui, entendeu? Então, É. assim, bem complexo todo o investimento em cima disso. Com certeza. Então, você bota 1 milhão, ainda não para no milhão É. e, eu- pô, e coloca, aí você tem fases, e aí você aposta tudo, e aí entra no que a gente já falou aqui em alguns podcasts que eu te falei, que a gente trabalhou, trouxe 2 psicólogos aqui, entra a parte de mental, de frustração. É a parte difícil, talvez. Como é que é a frustração? Dá assim, de tu lançar uma parada e dar errado. Cara, assim, porra. Não dá errado não, então demorar. É. Ou então você gastar mais do que você devia e o Então, retorno for menor. eu sou uma pessoa muito Porque o errado é muito relativo. Não, com certeza. Eu acho que vai muito da pessoa também, porque assim, eu sou muito acelerado. Só que, de certo modo, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pras coisas. Então, assim, se eu achar que é um projeto legal, eu vou apostar tudo. Eu vou meter a cara, eu vou dormir pouco, eu vou trabalhar de madrugada, eu não me importo. Só que se não der certo, eu fico, tá, tudo bem. Mas tem gente, por exemplo, que, cara, é difícil de lidar. Entre É difícil. depressão, se É, com frustra. certeza. Porque o cara às vezes dorme pouco, abdica de, sei lá, ir num aniversário de um amigo e tal, de sair, porque o cara tem já não é muito de sair. Né? A maioria já não é tanto Eu de até te sair assim. perguntar, que o pessoal é meio nerd. Vem cá, tem muito, tá? Tem bastante. Mas eu acho que é o que eu falei, é devido, assim, a galera precisa gostar de estar no computador. Estar no computador não pode ser um problema para um cara de TI. E estar no computador parte do princípio que tu tá em casa, né? Então, eu, por exemplo, já tive na época. Hoje eu já não sou muito de sair, prefiro ficar em casa. Minha mulher uma vez falou, você não me chama pra gente, sei lá, viajar. Eu falei, mas tu também nunca me convidou pra gente passar o fim de semana em casa. Ela falou, mas que tipo de coisa? Eu falei, mas é o que eu gosto de fazer. Não me chama pra sair, me chama pra ficar em casa, eu vou adorar. Porque eu fico no computador. Cara, se deixar assim, se ela, vamos botar, ela viajou. Cara, eu vou ficar no computador sábado e domingo o dia inteiro. Eu não vejo televisão, não me importa ver filme, sério, não gosto. Eu gosto de ficar no computador, trabalhando, jogando, fazendo qualquer coisa. Mas eu gosto de estar no computador. Aquilo ali é o que eu gosto de fazer. Então o cara. Por isso tem muito nerd, né, cara? O cara às vezes vai ficar de home É difícil pra mulher também, ela se incomoda com esses caras, mas assim, pô, é melhor tu estar no computador que tu tá na rua fazendo besteira, né? Pô, Pega esse corte, tem que mandar pra ela. Tem que mandar pra ela. Tem que assistir esse corte. pô, aí tu vai viajar, o cara tá jogando computador, a porra, aí eu falei, cara, mulher, às vezes assim, me merece com uma coisa tão idiota, É foda. porque não é melhor eu estar aqui jogando videogame, o cara sozinho do que... Se eu falasse que ia pro bar, não vou pro bar com meus amigos beber hoje, sexta-noite. Meu irmão, sexta-noite não é dia de estar na rua, entendeu? Não deu nada pra ninguém. É, Não pô, dá. então assim, eu acho que é melhor estar ali, então...
Cara, assim, porque essa parte de criar, cara, tua mente vai lá em cima, Vai, volta. vai muito. Então, assim, Muito. você vai, consegue, e aí você tem que pesquisar, como eu te falei. Você vai, eu quero comprar isso aqui, aí tu vai ao review, você vê, você tem uma linha cronológica de ver, então isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, então eu É, pego, eu pego isso aqui dessa parte, vou ver, eu paro tudo. isso aí. Então, assim, você tem todo um desenvolvimento para tu fazer Tem. que às vezes é complexo. Não, e às vezes tu vai lá na frente, pô, faltou um negócio lá atrás, aí tu volta tudo, aí É. tem que vir ajustando um monte de coisa pra frente. Às vezes não é de boa, mas às vezes tem que Aí vir. dá erro, aí É tu isso vai. aí, cara. Isso aí o dia inteiro, é o dia Tu já inteiro. fez alguma programação que. Eu programava no Pascal e no. Pô, Pascal é velho. E Pascal e naquele do DOS, qual era o nome dele? Que era o primeirão de todos. Do MS-DOS, tá falando? Que vem no Pascal e o. Acho que eu não tinha nem nascido nessa época ainda. Fiz em 98, É, mais então ou eu tinha menos. 2 anos, pô. Era Pascal e era um outro lá, que era dos primeiros lá, que entrava. Nessa época tinha COBOL, tinha um monte de coisa. É. E assim, era. Pô, e você ia lá, programava, e nunca ia no primeiro, né? Sempre dava um erro. Não, é normal. Quando vai no primeiro, tu fala assim, cara, alguma coisa faltou, né? Normal, isso não é normal. Não é A normal. parada mas assim, é um. Eu, na verdade, sim, cara, eu não proferi, eu conheci a contabilidade no curso técnico e eu gostei de contabilidade. Só que eu gostava de TI, só que o meu problema foi a programação. Eu falei, cara, essa programação é chata, tá maluco, tu tem que ficar ali direto no É, computador. Eu não conseguia tipo, ficar parado. Eu falei assim, cara, vai dar merda, é melhor eu não fazer isso não. Mas essa essa herança, né, que de entender TI, que é a ordem cronológica, você faz. É DFC que se fala? Não, é DFD, acho que que é fluxo de alguma coisa. Que, cara, é irado de fazer. Tu parte do sistema o botão que vai fazer, qual é a área que tá, o cadastro de cliente. Aí tu entende porque uma parte é cadastral, outra parte foi. é o desenvolvimento. Aí tu sempre parte de relatórios. Sim, Então, quando sim. você consegue ter essa visão, tu pega qualquer sistema e tu consegue entender qualquer sistema que você vai É isso aí. procurar. Onde é a parte de relatório? É isso aí. Eu chamo de É, padrão. é, Já... não, mas é o padrão de programação. É. Cadastro, É, cadastro, e relatório. aí o que ele faz de fato e É relatório. isso aí. E aí o que faz de fato, às vezes. É cadastro também, muitas vezes. Não, mas assim, mas o que ele faz de fato, tipo, rodar folha, Uhum. processar. É basicamente cadastro, processamento e É relatório. isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, aí você consegue ter, pô, cadastro. Então aqui tudo é o cadastro. Então tudo tá aqui, onde vai puxar. Pá, pá, pá. Aí tem coisas que na hora que você processa, você pode fazer, ir lá na tela do cadastro e fazer. Sim. Tem sistema que você tem que voltar e É fazer. isso aí. Isso Entendeu? aí. Isso hoje cresceu muito, inclusive, porque assim, você tem as áreas de design que vieram ganhando muito espaço. Porque, por exemplo, na época que o Marcelo era desenvolvedor, ainda é, né? Mas lá atrás, você Tá não tinha enterrando essa teu pai, separação. não. Não, tá vivo ainda. Teu pai vai. Não, ele tá novo, tá novo. Tá Não, enterrando pra profissão. chegou nem 50. Aí, Marcelo, o cara tá falando que você. Na época que Agora você ele é só programava, tá vendedor. Agora ele é falando só que você vendedor. não tá mais Agora é programando, só não. vende. Só que quando ele começa a programar, não dá que deixa que eu faço. Pra vender. Aí. E nessa época você não tinha separação. O mesmo cara ele fazia o motor, que a gente chama de back-end, ele fazia a tela, que a gente chama de front-end, ele fazia o design da tela, ele fazia o banco, ele fazia tudo. Fala os nomes aí das É, programação. você Vamos tem lá. o cara que vai ficar no banco de dados, que normalmente, hoje em dia, vai ser o mesmo cara que a gente chama de back-end. O que é o back-end? Sabe quando você clica no botão lá, cadastrar um usuário, e o Aham. usuário é cadastrado? O que aconteceu por trás é o back-end. O usuário Entendi. não vê o back-end, ele tá tudo por trás. O front-end é a tela, aí é o cara que tá trabalhando onde vai botar o botão e Design tá, que, isso aí. que mostrou. Você tem o design, que é quem vai montar, assim, vamos dizer, uma foto da tela. E aí esse que design vai falar, front-end, é isso aqui que você precisa fazer. Aí o front-end vai pegar aquela foto e vai transformar no sistema. Vai criar o site. E aí ele vai fazer as operações de cadastro, de relatório, puxando as informações do back-end, que foi o cara que fez. A parte de trás e às vezes o banco de dados também, o back-end que faz. Empresas maiores, você tem um setor de banco de dados específico. Mas na grande maioria você não vai ter isso hoje, tá? Muito difícil. A maioria vai ter back, front e uma área de design. São basicamente as 3 áreas hoje que a gente tem na tecnologia. Aí você tem outras, tem o cara de ciência de dados, que vai fazer inteligência artificial, você tem o cara que vai trabalhar só.
base de dados, mas às vezes não é E tão relatório? técnico. Relatório, normalmente, o dono do produto, a pessoa que ou pediu o produto ou entende daquele produto, vai montar essas bases de relatório e aí vai para essa mesma equipe. O design vai montar como o relatório vai ser visto, o front vai montar a tela do relatório e o back vai montar os dados para o relatório. Vai ser o Entendi. mesmo fluxo. Entendeu? O único que tá meio que fora desse fluxo é o cara da ciência de dados, que é o cara que vai fazer IA. Aí o trabalho é um pouco diferente. Ele é como se fosse um back-end, porque você não tem tela. E se tiver, ele vai fazer a IA e o back-end e o front-end vai fazer a tela. Isso não muda. É E mais o cara que faz IA, ele faz esse processamento ser automático. automático. Na verdade, a IA ela passa pelo treinamento. Uma vez que isso está completo, ela vira um arquivo que não treina mais, na grande maioria das vezes. Você tem lugar que treina mais, chama aprendizado por reforço. Você fica, às vezes, fazendo ela treinar o tempo inteiro. Só que isso pode gerar problema. Então a maioria não faz isso. A maioria treina, pega um arquivo estático, pronto, essa aqui é a IA treinada. Ela já sabe tudo. Então você manda um dado para ela. Esse negócio de falar que treinar, que você treina a IA, que ela vai ficando mais inteligente, É, é verdade? é. Na verdade, como é que é o treinamento, né? Por exemplo, você quer fazer uma IA que vai, por imagem, identificar homem ou mulher. Isso eu tô colocando do zero. Vamos criar do zero. Porque hoje, se você mandar pro GPT, ele vai responder. Mas isso aqui parece um homem. Mas isso aqui parece uma mulher. Ele vai responder. Se você quiser criar uma sua, o que a gente precisa, né? Nesse modelo, por exemplo? Você precisa de uma gama de fotos de homens e mulheres. E normalmente, no modelo mais comum, elas são categorizadas. Então você tem isso aqui são homens, isso são mulheres. Então você sabe que, mas eu tô falando de um bom modelo, 10 mil, 20 mil, 30 mil fotos. Você já começa a entender que é meio complicado de conseguir 20 mil fotos. Dá um trabalho absurdo, né? Então você separa isso. E aí quando você monta a IA, você vai dizer para ela o seguinte, cara, eu vou te passar essas fotos. Esses são homens, esses são mulheres. E aí você pega, por exemplo, normalmente é 80 ou 70% dessas fotos, manda para ela. Aí ela meio que treina. Beleza. Aí tu pega os outros 30% e manda para ela de novo. Agora me diz, isso aqui é o que? Um homem ou uma mulher? Aí ela vai dar um percentual de erro e acerto. Porque ela sabe que é um homem, mas ela treinou e disse, é uma mulher. Não, é um homem. Então ela sabe, errei 50%. Então você vai fazer esse processo de novo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí ela começa a aumentar, 55, 58, 55. Às vezes cai 40, mas depois tu treina de novo ela volta pra 60. Então você fica Por nisso isso que aí. ficou uns 4 meses. Exatamente nesse processo. Treina. Isso é o treino. O que o treino tá fazendo? Tá basicamente refinando a fórmula matemática dela, ajustando o que eles chamam de peso, né? Se for rede neural. Então, isso é o treino. Literalmente você treina. E às vezes você vai fazer 1 milhão de rodadas, 2 milhões de rodadas. Vai dar, sei lá, uma semana, às vezes um dia, se for menor. Imagem normalmente é mais custoso. Então, vai tempo. E você tem que estar sempre vendo se ela tá boa ou ruim. E pegando uma parte da base, Caraca, maneiro. bota aqui, aí ela diz, 80%. Pô, tá errando muito. 80% não é aceitável. Temos que chegar no 90%. E aí você fica, treina. E isso é o treinamento. Uma loucura. Que era loucura, né? É, eu Pô, gosto. mas Eu gosto. tem que gostar, né? Já fiz algumas também pra testar, É mesmo? conhecimento e tal, já. Vamos conversar aqui para fazer uma. Eu queria tentar pegar meus processos e auxiliar a equipe, algumas coisas assim. A gente está usando internamente aqui algumas coisas, principalmente para dados, assim, de analisar, de ver como funciona. E ela é muito importante, assim, mas às vezes falta essa. Isso que eu tava vendo, assim, né? Eu vi duas coisas, assim, na internet que me chamou a atenção. Uma é o cara falando assim, que não adianta eu ter 500 IAs se não tá personalizado pro seu negócio. Entendeu? Tá. Assim, você funciona, você vai atender, mas assim, personalizar que eu tô falando assim, de você entender o seu negócio, Sim. conectar com os seus colaboradores para que tenha uma sinergia e algumas atividades que você precise. Uhum. E isso às vezes só um consultor pode entrar dentro da tua É. empresa, avaliar, ver qual é a UA, porque se você pensa que não, eu consigo me virar sozinho, fazer as coisas sozinho, mas às vezes é muito custoso. Tu erra, Sim. tu compra equipamento. Tu vê aqui, tem uns equipamentos que eu comprei errado, principalmente luz. Aí. Luz, eu comprei um negócio aqui, eu falei, pô, esse aqui acende pra caramba, acende nada. É bem fraquinha. Aí tu fala, 200 quando joguei no lixo. Puta. Aí eu falei assim, pô. Então às vezes essa economia do cara colocar e fazer.
E eu tenho uma ideia pra vocês, cara. Assim, se você se especializar muito em IA, eu acho que, cara, o empresário pode chamar e falar, cara, o que que eu posso melhorar aqui? Sim, Porque isso é muito customizado, sim, sim, né? com Tipo certeza. assim, pô, tem empresas que usam mais. Eu uso muito dados. Então, eu analisar dados, gerar relatório, enfim, me ajuda muito, acelera muito. Tem pessoas que usam mais outras coisas. Sim. Para venda, ver margem de produto, Apresentação, às vezes. apresentação. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem, bem específica, Sim. né? Então, é... sim, atendimento. Hoje falam que eu já fui atendida por IA, né? Normal. Aí Que o virou. cara, e às vezes hoje tá cada vez mais difícil de você. É porque você não consegue, porque quando você faz uma pergunta assim, ela dá uma pausada e ela volta. É que nem você falou, né? Ela É, conecta pra uma zona de conforto dela sim. pra poder falar. Mas, cara, tá surreal. Acho que Tá. a tendência é que, por exemplo, os caras falam que SDR, que é aquele cara que liga e Uhum. tal, já tá muito aquém já. Cara, tem área que talvez não dê pra substituir. Você precisa ainda ter uns dois ou três ali pra segurar a onda. Porque no final das contas ninguém gosta de falar com IA. Quando você chama no WhatsApp uma IA, Hoje, né, cara? hoje, é mais tolerável do que aqueles que você tem que ficar clicando no botão ou digitando Aí ela fala, agora você quer o quê? Aí Você tem quer ver uma três coisa que eu opções. fui ver? Você vê que uma coisa que uma vez eu escutei e é verdade? Cara, tem coisa que é cultura e geração. Só que a geração vai morrendo, vai passando e coloca. Por exemplo, a gente tinha uma cultura que carro bom só era Toyota e Honda. Sim. E Peugeot não prestava, por E aí exemplo. Peugeot não prestava. Hoje, cara, Peugeot, sim, Bem hoje pra caralho. ainda existe Toyota e Honda, mas já tem uma galera que já tá falando, não, peraí. Porra, eu entro. Porque assim, chega uma hora que você entende o seguinte, pô, tô só fazendo de otário. Porque assim, o negócio é 200 conto e o cara me entrega nada e o outro é 170. Entrega um pouco Ah, mais. pô, mas isso aqui é Toyota. Tá, amigo, mas hoje em dia todas têm tecnologia, hoje em dia todas têm um negócio. Ah, Pode ter uma ou outra que está muito abaixo, mas. E exatamente. aí o mercado ele vai se renovando, Sim. ele vai tendo pessoas novas, com novas visões, e daqui a pouco a cultura muda. Com certeza. Eu tinha um Polo antes, eu adorava o Polo. E aí quando eu fui trocar, eu falei, cara, eu vou pro elétrico. Eu fui pro BYD. E hoje, a visão que eu tenho, cara, eu acho uma sacanagem você pagar 120 mil num Polo zero, top de linha, É, com um BYD estando a 115, com um acabamento absurdamente melhor do que o só porque é Polo. chinês. Aí nego fala assim, né? As pessoas falam assim. Eu vi também negócio de carro. Cara, tem uma vez que. Negócio de carro é engraçado, cara. É, Que eu tô cara. muito revoltado agora. Eu comprei um HB20, pô, aí eu fui vender que eu troquei por um outro. Na verdade, eu até troquei por menos, né? Valor. Falei, cara, carro, pô, pensei que eu ia vender bem. Vendi pior do que os outros carros que eu tinha. Citroën, Peugeot. É doido. Carro. Entendeu? Na verdade, nem vendi. Deixei em consignação lá. Que eu falei, cara, também menos do que isso não dá. Então, assim, é, eu acho que a galera tem um agora. Tem uma mentalidade que estuda mais, que Sim. vê como funciona, vê se é aquilo mesmo que falam, É. entendeu? Que, Esses são os que se dão bem, né, cara? Essa galera é, aí é a galera que vai se dar bem. Eu fui fazer um processo seletivo, deve ter uns 2 meses. E aí era um desafio técnico, ao vivo, que a gente chama de live code, né? Então o cara entrava na tela, eu passava o exercício e ele ia fazendo na tela e eu ia assistindo. Porque a gente. Você precisa entender como é que o cara pesquisa, como é que o cara pensa, pra você contratar um cara pra essa área. Então, é assim que a gente faz lá. Cara, e aí o cara simplesmente, eu tô vendo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu comecei a olhar pra câmera do cara, ele tava assim, tinha hora que ele tava assim, tinha hora que ele escrevia e não aparecia nada na tela dele, tá usando IA. Meu irmão, como é que tu vai usar IA num processo seletivo que quer justamente testar o seu conhecimento a, técnico? a tua inteligência. Conclusão, foi, cara, pode terminar, pode parar aqui. Não, por quê? Eu falei, cara, porque você quebrou a regra. A regra era, tudo que você for fazer no seu computador, eu quero ver. E eu sei que você tá com duas telas e usando inteligência artificial. Ah, não, mas eu posso botar aqui pra você ver. Não, não quero. Inteligência artificial
não prova a sua capacidade técnica. Portanto, se entrar aqui, se vier trabalhar comigo, você pode usar? Óbvio. Sugiro que use, inclusive, que aumenta muito a produtividade. Pô, mas para processo seletivo? É. Vai levar aí a fazer uma prova também? Vai mandar foto da prova? Faz sentido, sabe? Então tem que ter um cuidado com isso aí, galera. Se perde. Se perde muito. Nossa. Mas tu não acha que isso é a cultura mais dos novos, que estão Com certeza. nessa vibe de. Porque essa geração nova já tem a preguiça de fazer muita coisa. Então. Então, assim, aí ela encheu a IA e falou, agora que eu não penso mesmo. Cara, Entendeu? Agora que é o meu match triste. point, é o meu. Eu hoje faço muito isso, mas assim, porque eu também gosto de testar até onde ela vai. Então, assim, eu vou fazer um sistema novo, beleza, eu vou fazer o sistema todo por IA. Só ela vai desenvolver. Mas eu quero saber aonde que ela vai, em que caminho que ela vai seguir. Cara, mas assim, você precisa direcionar. Você Sim. precisa colocar em. Pô, esse Gama app, se tu botar assim, monte uma apresentação sobre tecnologia e IA envolvida, faz 5 palavras lá, joga lá, ele vai mandar fazer a apresentação toda. Sim. Aí tu vai nem ler e passar. Não, isso é exatamente isso. Isso é loucura. Então eu prefiro ir lá, montar, botar um negócio e tal, lá, e puf, jogar lá. Não, e esse é o ideal. A IA, ela tem um probleminha que a gente chama de alucinação. Que é quando você fala de uma coisa e ela inventa dado. Porque ela inventa, ela não tá preocupada se o dado é real ou não. Ela tá preocupada em responder. Que nem o nosso presidente. Ele não tá nem aí se o dado é real. Eu vou mudar aqui, alguém vai 30 acreditar. 100 milhões de pessoas na rua. Assim, quantas pessoas tem no mundo como um todo? Aí ela vai falar assim, tem 18 bilhões. Aí o cara fala assim, ótimo, não, tem 18 bilhões de pessoas. Não, não tem 18, tem 8. De onde é que tu tirou 18? A IA que falou. Sim, a IA, ela te responde. O foco dela é te responder. Se ela não souber a informação, ela vai inventar. Fato. É mesmo? Sim, ela não vai dizer, isso eu não sei. Tem gente que fala assim, se você não souber, fica à vontade de você não me responder. Então, aí esse tipo de coisa ajuda. Ela a não alucinar. Isso ajuda. Não significa que ela não vai fazer. Mas ela pode não fazer. Aí ajuda. E tem eu não lembro se no Adapta tem. Eu acho que no Adapta não tem, nem no Pareto. Tem um parâmetro que a gente chama de temperatura da IA, normalmente. Quando a gente vai falar de LLM. No Pareto deve ter. Aí a temperatura normalmente ela vai de 0 a 1. Agora algumas vão de 0 a 2. Quanto mais próximo de 0... Mas não é aquele que você... Cara, não é temperatura que diz no Pareto não, mas é profissional. Ele vota assim... Ele tem, acho que tem um negócio de temperatura, sim. Eu não sei porque eu não... De temperatura é como se fosse a forma de você botar mais profissional, mais isso, mais aquilo, né? Então, ele... Normalmente, quando é pro cara não botar temperatura, que pro usuário que vai usar, não importa qual é a temperatura, ele vai te dar essas opções, mais profissional, mais criativo. Mas é exatamente isso. A temperatura, ela é número, e ela normalmente vai de 0 a 1, algumas vão de 0 a 2. Se você botar 2, irmão, ela vai inventar tudo. Porque ela tá full no modo criativo. O negócio dela é criar. Então, por exemplo, eu quero fazer... um design. Quero fazer uma IA pra, sei lá, uma arte. É bom que ela esteja no 2, porque ela precisa ser criativa. Eu quero que ela me responda sobre imposto. É bom que ela esteja próximo do 0, pra ela não inventar. Daqui a pouco ela vai dizer que o ISS é 1,55 quando é 2,30. Porra, porque ela vai inventar. Então, a temperatura é muito importante. Entendeu? Muito importante. E isso é um ponto importante que talvez você já deve ter ouvido falar, que o pessoal chama o GPT, por exemplo, de LLM. Já ouvi falar. LLM. E elas são LLM. O que é uma LLM? Na tradução literal, um modelo de linguagem grande. Large Language Model, né? Um modelo de linguagem grande. Sempre existiu esse modelo de IA que escreve. Sempre existiu. Sempre é complicado, né? Mas já existe há muito tempo, muito antes de GPT. Só que nessa época a gente chamava de NLP, que é uma programação de linguagem natural. Ela já respondia. Só que o GPT ele teve tanto treino, com tanta base de dados, que ele passou do NLP e virou um LLM. Mas é a mesma coisa, é a IA que responde. Entendeu? Se você vê IA, LLM, é isso. É um modelo que vai te responder em texto. Literalmente. Que é um mundo muito, muito profundo. Cara, como é que você enxerga o futuro da inteligência artificial nos próximos 10 anos, assim? Rapaz, tá evoluindo de uma forma meio bizarra, né? Eu vejo muito que nem, né? Você lembra que na época do WhatsApp, cara?
Em 2012 ainda era SMS que a gente trocava. Então, esse dia eu tava pensando nisso. E hoje em dia era telefone, que você tinha que. Oi, conta total. Que você tinha teu telefone fixo, que Eu lembro quando eu cobrava. baixei o WhatsApp, porque eu Isso fiquei... a gente tá falando de 10 anos, cara. Então, não é. Assim, sei lá, nem 10 anos, porque 2015 e 2016 já tava evoluído. Vamos botar. Já. 2015 pra cá, bota 10 anos atrás, como era o WhatsApp, como é hoje, como é que é essa tecnologia. Muda muito. Entendeu? Imagina na IA. Nossa, não, IA é assim, a gente técnico tá difícil de acompanhar, porque todo dia sai uma IA nova. Todo dia, por exemplo, agora a Google lançou, deve ter nem um mês ainda, É essa que tá. E essa A que tá VO3. fazendo. os vídeos. Os vídeos. Essa nova da Google, a VO3. Cara, ela é bizarra, pô. VEL3. VO3. Quanto é que ela custa, mais ou menos? Cara, eu acho que se você fizer a assinatura do Google One, já dá pra usar. Acho que a assinatura do Google One deve Mas como é estar que é? Tu bota R$100. lá aquela pessoa lá, bota um texto. Pode ser texto, ela vai gerar imagem do que você quiser. Então, você pode fazer um vídeo, sei lá, institucional, e aí no teu caso você pode botar teu rosto pra tua empresa, pra SBF lá, e cara, ela vai fazer. E assim, é um Sério? nível. Não, eu vou procurar saber. E a sempre teve, tipo, por exemplo, se você abrir o Instagram. Porque tá naquele muito dia, real, cara. muito. Essa tá muito real. Muito. Ela Porque tá o sem maluco vira, fala. E normalmente, tipo assim, vídeo de IA, cara, é muito característico. Por exemplo, você abrir o Instagram e rolar, vão aparecer vários vídeos de IA ali no meio. Como é que você descobre que é IA? Normalmente tu olha pra mão. IA é péssima pra fazer mão de ser humano. Movimento de mão, é horrível. Era, né? Porque a VO3 já melhorou muito isso. Então você vai ver a mão fazendo umas coisas meio estranhas, se contorcendo. Opa, é vídeo de IA. Às vezes o cara andando, ele vai dando meio que uma deslizada. Dá pra perceber, aí você sabe que é vídeo de IA. Cara, mas na VO3 ficou absurdo. Absurdo. Nem isso dá pra perceber, nem assim. Não, cara. Eu acho que você via muito negócio de é que o cara virava, era uma coisa meio que superficial. Assim. Sabia que era IA? Sabia. Assim, dava pra saber. Dá. Agora, esses aí que estão fazendo, Muito cara. Tá difícil. Aí eu sabia que era IA. Eu falei assim, pô, acho que é IA. Mas teve um que botaram do Botafogo, cara. Que o Botafogo saiu. Aí botou o cara entrevistado assim, da arquibancada. Juro pra você, cara. Eu falei, cara, essa daí é real ou não é real, cara? Só que pela saca, porque por foi de negócio de sacanagem. Aham. Aí eu falei, pô, Deve ser IA. deve ser IA, porque o Botafoguense não ia falar isso. Provável. Mas assim, pô, cara, mas. E é o perigoso, né? Que você falou, Cara, né? muito, muito. O Instagram acho que tá vindo já com uma política de que se for um post que a foto é de IA, vai ter que ter um selo pra dizer que a foto é de IA. Porque, cara, no nível que tá, dá pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A galera tá fazendo dinheiro com OnlyFans de IA, pô. O cara gera um OnlyFans de IA e ganha dinheiro, fica rico. Caraca. Parece bizarro. Tu fala assim, cara, que isso? Mas faz. E vou te falar, é difícil de você ver vídeo, por exemplo, no Instagram, normalmente de mulher, porque é homem que consome essas coisas, e saber que é uma IA. Normalmente dá pra saber pela mão. Aí nessa hora que a mão tá esquisita. Aí tu bota de novo, vídeo IA. Isso. Senão, cara, não dá pra saber. A galera tá ficando rica com OnlyFans de IA, pô. Imagina o que eles vão fazer com, sei lá, com a foto de alguém que não gosta. Vai pegar um famoso, vai, pô, fazer um vídeo. Cara. E aí, assim, a ideia é que as próximas IAs de imagem venham com como se fosse um selozinho dizendo que aquele vídeo e tal é de IA, porque senão provavelmente vai chegar um momento que não dá pra saber. Mas aí você tinha que ir nas plataformas que geram o vídeo, na hora de gerar, Isso já aí. sair lá que é IA. Isso aí. Essa é a ideia. Tinha que obrigar as plataformas que Essa é a ideia. gerem IA. É porque eu acho que não se deram. Não, já se deram com certeza, né? Tem muita gente pensando. Tem que esperar que o cara que tá postando Não. colocar lá que é IA, Tá nem aí, pô. É botar seguidor. quer lá. botar lá seguidor e acabou, cara. Isso é muito perigoso, cara. Isso aí, o mais preocupante pra mim, assim, do cenário de IA, é isso. Agora, aí vai evoluir a ponto da gente não trabalhar? Cara, pouco provável. Muito pouco provável, assim. O homem é melhor do que a máquina. Isso é fato. Com certeza. Só que o homem com a máquina é muito melhor. Se o cara souber usar aquilo pra melhorar a própria produtividade. Agora eu te falei. Assim, eu tenho dificuldade às vezes de português, eu tenho dificuldade de algumas coisas. É isso. De inglês, cara, facilita. É isso. Então, assim, é isso. Ela acaba descobrindo, se você usar, as tuas deficiências. E essa é a ideia, cara. E aí tu vira um super-homem, É isso aí. super-homem, É isso aí. e você eleva a tua capacidade num déficit que você tem.
Eu acho a diferença da IA, e foi outro fala que eu escutei, que a IA é como se fosse um cérebro fora da caixa, que ele é menos limitado que você, sim. Você vai saber sobre uma Bem coisa menos. e você não tem. E você tem o quê? O sentimental, o Isso aí. emocional. Então, se hoje você sai para trabalhar, você tá passando por um problema pessoal, seu cérebro não vai funcionar bem Uhum. Vai ficar e preocupado. vai ficar preocupado, não vai desenvolver bem. Uhum. Então, assim, cara, e a IA não tem isso. Não tem. É vinte e É quatro 24 horas, horas de sem recuperação. emoção, É. e ela não vai deixar te dar uma resposta, porque você tá vendo um caso lá. Ó, você tá com um problema, vamos lá, de processo, alguma coisa. Aí você bota lá, qual a probabilidade de eu ser condenado, sei que lá o quê? Ela não vai falar assim, pô, não vou falar pra ele, não, vou medir a palavra, não. Ele vai falar assim, se tu tiver, tem tanto. É isso, É cara. aquele amigo que deveria ter. Ela vai te falar a verdade, ela não tá nem aí, meu Ela irmão. tá nem aí, ela vai falar o que tem que É. ser, cara. Então, assim. Cara, a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho, a gente fez. E a mente, cara, ela é muito movida ao emocional. Então, imagina. E a mente pensa. Sim, Às vezes você vai dali, você vai linkando outras conexões, como a gente desenvolve uma conversa aqui. Aí ela não vai fazer isso. Ela não tem esse nível de. E vai, eu vou linkando as coisas aqui, portanto. Não tem conclusão. Não tem isso, sabe? Então isso só a gente tem. A IA não tem isso. Ela vai te responder, ela vai cobrir tuas deficiências, o que é o melhor dos cenários. Mas, cara, você fala assim, beleza, todos os atendentes da minha empresa são IA. No momento que um só. cliente entrar loucamente lá xingando, acabou. A IA não sabe lidar com isso, ela não vai lidar com isso. Ela vai ficar, não, senhor, se acalme. Mas e aí? Quem vai resolver? Ninguém. Tá, quem tem que resolver aquilo, sabe? A IA vai fazer. Eu acho que é, tipo, exatamente. Eu acho que assim, ela não é preparada para o confronto. É, Tipo assim, é isso aqui, não, tal, tal. Teve uma hora que eu falei assim, cara, eu tô falando isso, não tá entendendo, não? Aí ela, desculpe, isso que exatamente. é isso, porque assim, é, essa questão da realidade, pô, é assim, assada, mas assim, não é assada, assim, que ela é a Isso aí. mente da pessoa e tal. Como é que ela vai ler a sentença do Alexandre de Moraes? Não tem como. Não vai. Do Isso juiz. é um ponto, cara, que é muito bom. Porque assim, quando você pensa em, como a gente tinha falado de agente, né? Quando você pensa em a IA puramente, se abrir lá e escrever, ela vai te responder. Mas depois tu faz um teste, fala assim, quantas pessoas tem no mundo? Qual é o total de pessoas que tem no mundo? Ela vai dizer lá, 7 bilhões, não sei o quê, 8, um exemplo. Aí você vai dizer, não, você está errada. No mundo tem 10 bilhões. Ela vai dizer, ah, perdão pela confusão. Sim, você está certo. No mundo tem 10 bilhões. Então assim, não tem 10 bilhões. Não tem 10 bilhões, tem 8. Mas se você disser pra ela que são 10, ela vai dizer que você tá certo. Porque ela é feita pra isso, porque ela é comercial. Ela é um produto. Ela não é uma pessoa, ela é um produto. E o produto tá lá pra te atender. Se você disser que ele tá errado, ele vai dizer que, ok, realmente, eu estou errado. Não tem preocupação com, de fato, tá certo ou errado. Sim. Por isso, por exemplo, você tem um boom muito grande dos agentes. Porque a história já muda um pouco de figura. Ela ainda tem essa. Isso ainda existe. Só que quando você começa a dar informação pra ela, ferramenta, aí ela fica um pouco mais poderosa. E aí vem a terceira fase, que é o multi-agente. Aí você pensa na empresa. Lembra que eu falei? Você tem o back, você tem o front, você tem o design. Você pode fazer uma equipe de IA que conversa entre eles para resolver um problema e cada um tem um papel. E tem um supervisor e ele fica, não, o que tem que fazer agora? É o design. Ah, então é esse aqui que faz o design. Ó, fulano de tal, faz o design aqui pra mim. Aí ele vai fazer e vai devolver. O supervisor vai, tá, o design tá bom, front, o design tá aqui, pode fazer. Aí a outra IA vai lá e faz e devolve. Então isso é uma equipe de agentes. Isso é um cenário que, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque elas são muito menores, elas têm muito menos responsabilidade, então alucinam um pouco menos, e são objetivas. A gente fez na Bahia, por exemplo, uma montagem de cardápio. Era um cliente nosso que trabalha com. Eles montam a refeição, todo o serviço. A cozinha é deles, o cozinheiro faz a comida e entrega pra galera num refeitório. Essas empresas que têm refeitório e tal. E aí eles levam o serviço de comida. Cara, tem uma área lá assim grande que a galera monta o cardápio. Os caras fecharam, por exemplo, com a prefeitura. Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Deve ser mais de 5 mil escolas. Como é que você monta cardápio para mais de 5 mil escolas? Contrata gente para mais de 5 mil escolas. É uma operação bizarra. Fora qualidade, validade, enfim.
Aí qual que foi o trabalho que a gente fez lá? Foi fazer uma IA que pegaria a base deles de prato e montaria um cardápio baseado para atingir um preço. Então, assim, ela tinha os pratos, ela tinha os preços e tem várias regras. Tipo, se hoje foi carne, amanhã não pode ser carne. Tem que ser outra coisa. E você não pode repetir em dias seguidos e tal. E, cara, aí foi um trabalho assim, equipe de muita gente, cada um era responsável por uma coisa, uma era prato principal, a outra era sobremesa, a outra era bebida. E a gente foi fazendo Caraca. isso e, cara, funciona super bem. Um trabalho de que a IA levou 10 minutos pra fazer. Que às vezes a galera levava 2 semanas. Às vezes até mais. Faz o cronograma de. Faz o Exatamente. cardápio do mês seguinte, todo dia. Exatamente. E ainda 5 valida minutos. valor. Você vai dizer, não, isso aqui ficou muito caro. Não, então, peraí. Tua faixa é até R$ 3. Tem que estar abaixo de R$ 3. E ela vai buscar os pratos que tem, é isso tudo, equipe de muita gente, cada um com só o prato principal, só os tanto. Então ela consegue lidar melhor com isso. Aí sim, aí já é um modelo que para negócio, cara, qualquer É isso que eu lugar, tava falando. qualquer lugar. Então, vocês fazem isso, então. Faz. Então, porque isso é, pô, isso é, e eu acho que isso é o futuro Sim, das provavelmente. empresas, não é, porque tu fala assim, ah, não vou pegar o chat GPT, as pessoas acham que é só chat GPT, é muito além disso. Muito além. Então, assim, cada negócio dá para se adaptar. É isso aí. Então, você quer fazer um orçamento, pô, tu cria uma IA para orçamento, alimenta ali o que tem que fazer, e tu só coloca os dados, vai sair o orçamento. Ah, tá Sim. bom, cara, a gente precisa conversar aí pra gente poder avançar nisso aí. Vamos, com certeza. Então vamos lá, a gente tá caminhando pro final, o papo podia ter três aqui, vamos gravar outro em seguida. Também só me convidar, meu E irmão. A gente aí, tá aí. cara, mas foi muito bom mesmo. E assim, já que você tem esse problema não, você tem essa questão de computador, ficar muito focado, como é que você cuida da tua saúde mental? Cara, já fiz muita terapia também. Mas eu acho que o cuidar da minha saúde mental é eu estar no computador. É literalmente isso. Às vezes, quando eu tinha crise de ansiedade, essas coisas, eu ia pro computador. Ou jogar online com a galera que eu gosto e tal. Ou trabalhar em coisa nova, que é o que eu gosto de fazer. Então isso distrai muito minha mente, sabe? Aquele veterano de guerra que fica louco quando volta da Sim, guerra. Então eu sou sempre o veterano de guerra. Só que eu não fui pra guerra, né? sim, Mas eu tô ali, a cabeça tem que estar sempre trabalhando, o tempo inteiro. Às vezes eu durmo com a cabeça trabalhando, velho. eu imagino. Mas é o Pensando que e me mantém. criando, É né? o que me mantém. Senão aí vira loucura. Aí E vira não é loucura. nem dinheiro, né? A vida a gente acha que Não, é dinheiro, é, não. É só o que eu é gosto mesmo. propósito É mesmo. isso, é isso. É isso, é só propósito. Na maioria. Então tá bom, só pra gente finalizar aqui, acho que falou, esqueceu de alguma coisa antes. A gente falou de crescimento, de inovação, como IA. Foi muito bom, né, o papo, né? Então, só pra gente finalizando, tem a pergunta que a gente sempre faz aqui, que é importante pra gente também, de como a nossa empresa, né, a contabilidade contribuiu ali pro seu negócio. A gente está ali desde 2019, eu acho, 20 por aí. Pô, Eu queria que você falasse um pouquinho também. cara, fundamental, né? Porque assim, muita gente acha, Bruno, tem muita empresa pequena, né, no Brasil. E aí, basicamente, quem sustenta o país é a empresa pequena. Sim, E, cara, na época ali a gente tinha pouco volume, ainda acho que a gente devia ter 6 pessoas, 7 pessoas sim, ali. Mas, cara, é um dinheiro que, assim, parece que é gasto, mas é investimento. Porque, cara, se você não tiver alguém que vai estar te auxiliando ali, pô, em questão de imposto. Meu irmão, o imposto no Brasil é coisa de louco. Só que quem é empresário sim. sabe disso. Então, pra gente, cara, assim, foi muito importante isso aí. Foi muito importante. Até pela tua parceria também, porra, vai. Sim. Aparece lá de vez em quando, pega o É, pessoal do administrativo lá. é, Porque, cara, se não for é. assim, não tem como. O escritório de contabilidade tem uma importância enorme, cara. Enorme. A galera não E dá valor no começo, não, mas aí eu não tenho dinheiro pra. Cara, mas não é gasto. Não é gasto, velho. É manutenção do teu negócio, é garantir que o negócio tá sustentável. Que você não tá você é um perdendo dinheiro pro parceiro mesmo, leão, né? né? É, Porque o problema é perder dinheiro pro leão. é. O que mais quebra a gente é isso, né? Então, pra mim, assim, sem palavras, velho. Continuemos aí muito tempo. Vamos sim. E vamos entrar nessa questão da IA. Vamos fazer que a gente apresenta para os nossos clientes também, que eu acho que é importante. Você também está fazendo a questão de software, né? Sim, Financeiro, sim. tá para lançar. Tamo. Então vamos fazer essa parceria que é importante para a gente também. Com certeza. Então deixa aí seu recado final. Fala aí sobre
o que você quer deixar ali de legado, assim, que a tua empresa entende. Que eu acho que para vocês ser um legado é alguém usando o teu sistema, fala, cara, aquilo ali funcionou, ganhou meu tempo. Com Então eu certeza. queria que você deixasse o recado final aí sobre a Devex, sobre a sua vida, sobre o que você pretende. Cara, com certeza, sim. É importante a galera entender que pra gente de TI, cara, o cara tá usando teu sistema e gostar, não tem igual, sabe? Então, tudo que a gente pensa lá na empresa, apesar de ter os nerds, né, do desenvolvimento, Eu devo perguntar. tem os divisores, né, de água, porque assim, cara, querendo ou não, se eu for parar pra olhar, até a galera grande, por exemplo, o dono da Microlins lá, acho que Aham. é o cara gigante pra caralho. Cara, ele não é técnico mais. E se ele fosse só o nerd, ele não estaria lá. Então, assim, você tem que ter o cara que levanta requisito, que entende software com clientes. Então, assim, cara, essa é a nossa proposta. Não é entregar um sistema e eu não quero saber quem é você. Não, velho. É a mesma, por exemplo, que a SBF tem. Eu quero estar junto contigo, vamos crescer Sim. junto. Vamos pegar o mercado, vamos usar, vamos melhorar o teu negócio. O meu negócio A é minha alegria é isso melhorar. aí, entregar a ferramenta para o seu negócio, né? Para que você trabalhe melhor. Então, cara, esse é o nosso foco. Como empresa de TI, esse é o nosso foco. Acho que é o foco que todo empresário tem que ter, de Com tentar se certeza. pagar e ter, tipo, ainda mais na prestação de serviço. Se você, no final, o cliente ter o valor que você se pagou, cara, eu acho que é fundamental. Com certeza. Com certeza. Bom, tu quer deixar falar mais nada? Acabou? Não, Ah, não, deixa o seu arroba ali da Devex, onde o cara vamos. pode deixar. A gente Mandar um vai. abraço pro teu pai, pra tua mãe também, pra Será que estar ele vai assistindo, assistir? né? Acho que vai, né? Tem que assistir, né? Tem a nossa arroba aí, cara. Tem o arroba Devex Soluções, né? Tá lá no Instagram. Tem o arroba solução360.oficial, Que é o que é do o sistema. que é o Isso. sistema. E tem o meu também, que é arroba GHenriqueOB. GHenriqueOB. Pra seguir lá. Deixar um abraço pra, cara, nossos clientes aí, que hoje são quem mantém a gente vivo, óbvio, como todo Aham. negócio. Galera parceira, meus amigos também, que falei, ó, vamos fazer o volume lá no podcast, rapaziada. Vamos entrar, vamos assistir. Os caras, não, pode mandar, vamos ver. Então, pra minha esposa também, meu irmão. E tamo aí, cara. O seu irmão ainda é militar, né? Meu irmão é militar. Meu irmão passou na IPK também, na AFA. Ele É. era um ano mais antigo que eu lá, né? Hoje tá em São José dos Campos. Mas de vez em quando se aventura. Pelo marketing, gosta, e pega pra fazer, e Gosta? gosta. Ele gosta, mas se aventura também. Então, tá certo. Bom, pessoal, hoje foi um podcast especial aí da parte de IA que eu sempre quis trazer aqui. Então, curta, compartilhe se você chegou até aqui. Comente que é importante. A gente está trazendo esses conteúdos que são importantes para o empresário abrir a mente e a gente tem aqui para oferecer o melhor serviço. Então, se você quiser, entre em contato comigo, você vai falar diretamente comigo e vai saber mais um pouquinho do seu negócio. Grande abraço, tchau, tchau.